Boa noite, consumidores de Cabo Verde. Bem-vindos ao Defesa do Consumidor, programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor, um espaço de excelência e legitimidade dos direitos e deveres do consumidor, para que você possa ter vez e voz. Continue conosco, informe-se e seja um consumidor seguro dos seus direitos. No programa de hoje temos os seguintes temas: Dia Mundial da Diabetes em tempos de Covid-19, convite ao webinar internacional da Consumari, informação jurídica sobre o estado de calamidade nas ilhas de Santiago e Fogo e a situação de contingência nas restantes ilhas. A ADECO responde como resolveu a reclamação de um consumidor que comprou um gerador de 170.000 escudos que se avariou durante a sua utilização. Criada pela Federação Internacional da Diabetes em parceria com a OMS, desde 1991, todo 14 de novembro se celebra o Dia Mundial da Diabetes para conscientizar sobre a importância da prevenção e educação nos cuidados do doente diabético. Covid-19 obrigou a redobrar a consciência e cuidados com esse grupo de risco, tema sobre o qual nos fala a doutora Carla Guiomar, presidente da Associação da Diabetes de São Vicente. Primeiramente, muito agradecer pelo convite da ADEC para nos falar um pouquinho sobre esse tema. É um tema muito importante. Desde o início da epidemia da Covid-19, a diabetes foi considerado um dos grupos de risco para desenvolver aquela doença na sua maneira mais grave. Ou seja, ele pertence àquele grupo de risco e se ele apanhar esse vírus, ele pode bem desenvolvê-lo de uma maneira mais grave. Claro, esse tem várias explicações. Então, diabético está potencializado esse risco de várias formas. Ele pertence a um grupo de risco e não saber de tudo que é grupo de risco para desenvolver a doença nesse estadio mais grave, não tem hipertensão, não tem pessoas obesas, não tem pessoas com doenças cardíacas, não tem pessoas com doenças imunológicas, que também pode ser um grupo de risco para desenvolver as doenças nesse estadio mais grave. E diabetes. Os diabéticos podem ter todas as comorbidades ali. Isso não vem espiar também que o vírus, qual é que é o órgão que está a atacar. Então, ele está a atacar muitos órgãos, como por exemplo, ele está a atacar o coração, ele está a atacar rim, ele está a atacar pulmão. Então, o diabetes já tem que os órgãos fragilizados, enfraquecidos, ser patologia de base. Então, quando ele deve empenhar aquele vírus, então o que é que está a fazer? Aquele vírus pode provocar ainda mais alterações naquele órgão e provocar, por exemplo, várias complicações que podem levar à morte deste paciente diabético, como por exemplo, cetoacidose diabética, como a hiperesmolar, que isso tudo é resultado daquele açúcar muito alto. Por exemplo, no estudo que não tem olhado, por exemplo, nos Estados Unidos, 40% de mortes provocada pelo vírus, Covid-19, são diabéticos. Por exemplo, minhas consultas, minhas diabetes, continuam igual, com consulta programada, com hora marcada, independência cada mês, cada 15 dias, cada 2 meses. Nunca foi feita uma consulta por via telefónica, para modo essa condição ali. Então, o que é que já para pessoas que têm cuidado, profissionais de saúde. Diabetes, consulta por via telefónica não funciona. Diabetes, tem que ter por perto. E precisamente, por modo, ele tem todos esses fatores de risco. Esses fatores de risco é potencializado. E sabendo também que já a família tem um risco de desenvolver essa doença, modo já tem uma pessoa diabético na casa, mãe, pai, avó, que já tem aquele risco de desenvolver. Então, automaticamente, não está envolvido com essa doença e não está envolvido com o autocuidado deste paciente. Então, não tem que saber, por exemplo, as pessoas idosas, que mesmo vão mandar fazer um autocontrole dessa doença, e se ele não tem ninguém para cuidar dele, vai ficar difícil. Então, não tem que ter sempre essa questão na mente. A Organização Internacional das Associações de Consumidores de Língua Portuguesa, Consumari, realizará em parceria com a ADECO um webinar sobre o direito do consumidor, a resolução de conflitos da tutela coletiva a individual, a ter lugar no dia 19 de novembro, das 10h30 às 11h30. Este convite é para si.
É com muita satisfação que, em nome da Consumare, Organização Internacional de Associações de Língua Portuguesa, e da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor, que também é membro fundador e dirigente desta organização, que venho convidar a todos os consumidores de expressão portuguesa residentes no território cabo-verdiano a participarem do webinar internacional realizado em conjunto sobre o direito do consumidor à resolução de conflitos da tutela coletiva à individual. A ter lugar no dia 19 de novembro, às 10h30, a sua participação é fundamental. Os conflitos originados por problemas de consumo são uma constante na vida dos consumidores. Ao realizar este webinar internacional, a Consumare pretende proporcionar um verdadeiro fórum de discussão, reflexão e empoderamento que, com a participação de renomados especialistas, poderá dar resposta aos anseios dos consumidores e ferramentas aos profissionais que atuam nesta área. Aproveite esta oportunidade valiosa. A inscrição é gratuita e com direito a um certificado digital internacional da Consumare. Divulgue, inscreva-se, participe. Contamos consigo, estamos juntos. Caros sócios da ADECO, aproximando-se o fim do mandato dos atuais corpos sociais da ADECO e de acordo com os estatutos da associação, avisa-se a todos os associados que decorrerá no dia 28 de dezembro o ato da eleição dos novos corpos gerentes da ADECO para a gestão 2021-2022 e, por consequente, estão abertas as candidaturas. Deste modo, solicita-se aos associados que sejam parte ativa deste importante evento e encoraja-se a todos a participarem desta eleição, seja apoiando candidaturas ou integrando e compondo novas listas candidatas aos diferentes corpos sociais da ADECO. Participe! A informação jurídica de hoje explica o estado de calamidade nas ilhas de Santiago e Fogo e a situação de contingência nas restantes ilhas de Cabo Verde. Entenda mais sobre o tema com o jurista da ADECO. Entrou em vigor no dia 1 de novembro e que vigora até 14 de novembro a Resolução número 147 de 2020, que mantém o estado de calamidade nas ilhas de Santiago e do Fogo e baixa para a situação de contingência as ilhas de Santo Antão, São Nicolau, São Vicente, Sal, Boa Vista, Maio e Brava. As grandes novidades trazidas por esta resolução são a abertura dos ginásios, a normalização da lotação dos transportes terrestres, a redução da obrigatoriedade de testes nas viagens interilhas, passando a ser obrigatório apenas para as viagens de Santiago e Fogo para o Sal e Boa Vista. A abertura das praias balneares apenas com restrições de funcionamento para as praias do município da Praia e da Ilha do Fogo. Medidas restritivas que se mantêm são as seguintes: proibição em todas as ilhas da realização e funcionamento de instalações de atividades recreativas, esportivas, de lazer e diversão. As discotecas e salões de dança ou locais onde se realizam festas, as atividades desportivas e de lazer que impliquem aglomeração de pessoas, as atividades em academias, escolas de artes marciais e ginástica. Tudo nós temos vontade de bater uma discoteca, dançar, conviver. Não querer também recomeçar treinos de equipas federados, mas ainda, pessoal, que é possível não ser paciente. Funcionamento dos estabelecimentos de consumo de bebidas alcoólicas, nomeadamente bares e esplanadas, é permitido até às 23h59, nas ilhas em situação de contingência. Até às 21 horas nas ilhas em situação de calamidade, Santiago e Fogo. Os estabelecimentos públicos, para funcionarem, devem ter de forma clara e visível informação sobre as regras de ocupação máxima, funcionamento, acesso, prioridade, atendimento, higiene, segurança e outras relevantes aplicáveis a cada estabelecimento. Se boiar com um estabelecimento público que a tita cumprir com regras de ocupação máxima ou higiene, por exemplo, bom como cidadão e consumidor tem toda a liberdade de denunciar e reclamar.
O funcionamento dos restaurantes e locais de fornecimento de refeições rápidas vai até às 23h59. Nas ilhas em situação de contingência e até às 23h nas ilhas em situação de calamidade, como já tinha dito, Santiago e Fogo. Já os estabelecimentos comerciais em todas as ilhas, até às 8h30, as padarias em todas as ilhas funcionam até às 21 horas, enquanto que as farmácias em todas as ilhas mantêm o seu normal funcionamento. Pessoal, já danou ginásio outra vez, mas não tem que ter atenção. O funcionamento dos ginásios será em todas as ilhas. Antes de reabrirem, os ginásios devem realizar adaptações temporárias para respeitar o distanciamento de segurança e as medidas de prevenção de contágios da Covid-19 e solicitar a visita de fiscalização para efeitos de verificação da conformidade sanitária junto da inspeção das atividades económicas. Para saber exatamente as medidas a adotar pelos ginásios, consultar o site da ADECO. Os convívios nas residências particulares em todas as ilhas, em contexto familiar e entre pessoas que não coabitam, devem acontecer com o máximo de 10 pessoas. Quanto às praias, existe uma obrigatoriedade de cumprimento das normas de distanciamento físico e de etiqueta respiratória. Em todas as ilhas, com limitação de horário, somente no município da Praia e na Ilha do Fogo. Quem quiser ir a um quebra-canela ou uma praia de Fonte Bila, o horário é de entre as 6 e as 10 e entre as 12 e as 15. Os transportes terrestres, o transporte coletivo interurbano e intraurbano de passageiros, bem como o transporte em táxi, podem operar com a sua lotação normal do veículo. Obrigatoriedade do uso de máscaras faciais e desinfecção das mãos. Obrigatoriedade de desinfecção e higienização do veículo. Quem dos autocarros e IACs não cumprir regras. Um consumidor contatou a ADECO porque comprou um gerador de 170 mil escudos, que avariou durante a sua utilização e, ao contactar o fornecedor, este queria vendê-lo as peças de reposição e conserto. A ADECO responde como resolveu essa reclamação. Um consumidor dirigiu-se a um estabelecimento comercial onde adquiriu um gerador que, porém, avariou-se durante a sua utilização. O consumidor, ao verificar que houve uma avaria e que poderia ser por defeito de fabrico, contactou a Associação para a Defesa do Consumidor, a ADECO, onde fez a sua reclamação. Essa reclamação foi entregue ao estabelecimento comercial, onde tinha adquirido o gerador. O estabelecimento comercial respondeu que a avaria se deu à má utilização do consumidor. Prometeu, mesmo assim, conseguir as peças avariadas por um preço acessível. De seguida, a ADECO propôs-se uma reunião entre as partes com mediação feita pelo jurista da ADECO. Durante a reunião, o estabelecimento comercial apresentou a proposta de atribuir um gerador totalmente novo ao consumidor. Resposta favorável para ambas as partes. O estabelecimento comercial demonstrou ser consciente relativamente aos direitos do consumidor. A situação foi resolvida com sucesso. Lembra, seja um consumidor atento, estando perante uma situação desta, contacte a ADECO. Chegamos ao fim do programa. Obrigada por estar sempre do outro lado, informando-se para ser cada vez um melhor consumidor. A ADECO, como sempre, continua atendendo a dúvidas ou reclamações pelo telefone 232 70 33, telemóvel 973 32 30, pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com ou site adeco.cv, onde está disponível toda a informação para ser um sócio ADECO. Siga-nos em Facebook, Twitter, YouTube, leia os nossos artigos no jornal impresso Terra Nova ou escuta-nos nas nossas 12 rádios parceiras. Voltamos com mais defesa do consumidor na próxima quinta-feira. Até lá, já sabe, lave as mãos e use máscara.